Nós levamos para dentro das entrevistas aspectos do trabalho biográfico, aspectos da metodologia biográfica que aproximou cada um dos entrevistados daquele movimento, daquele fluxo que estava se construindo para chegarmos, né, no objetivo final, que era a integração da equipe e a construção da imagem inspiradora de futuro. Foram entrevistas muito cuidadosas. Os consultores, de forma muito profunda até, vamos dizer assim, conheceu o que cada integrante das empresas, eles tinham como características pessoais e o que isso estava impactando, né, no momento de vida da pessoa com o momento de vida da empresa. Então, a metodologia que foi apresentada foi algo que despertou mesmo um senso mais apurado de interpretação dessa capacidade de criar este elo entre indivíduo e organização. Eu primo pelo diagnóstico preciso e essa precisão eu acredito que foi plenamente atingida com a consultoria. Nós, seres humanos, nós vivenciamos em nossa existência, em nossa biografia, ciclos. E esses ciclos eles são marcados por crises. O que me chamou mais atenção neste trabalho da antroposofia, nesse início, no momento ali do diagnóstico, ao longo das entrevistas individuais, foi a capacidade de fazer analogias com outros tipos de cenários relacionados a ciclos de vida. No nosso caso, ciclo de vida empresarial, encontrando-se com este ciclo de vida do próprio ser humano. Um aspecto importante das entrevistas que nós fizemos para a etapa de diagnóstico é que eu e o Olinto estávamos sempre juntos fazendo as entrevistas de cada um dos participantes indicados. Isso enriqueceu bastante o levantamento, né, e as evidências que nós conseguimos identificar a partir das entrevistas, por conta desse olhar duplo, né, de duas pessoas com olhares complementares sobre a mesma narrativa, sobre as mesmas questões, sobre os mesmos fatos que cada um dos entrevistados trouxe. O que hoje pode ser melhorado a partir de uma ampliação de consciência sobre quem nós somos enquanto organização? Nós estamos num momento de perguntas existenciais, onde nós escolhemos trazer o nosso melhor naquilo que faz sentido para nós. A etapa das devolutivas para o Dr. Márcio, ela foi muito importante. Esse conjunto de informações foi enriquecido por conteúdos, por arquétipos, por referências metodológicas, referências arquetípicas trazidas pela antroposofia para o desenvolvimento das organizações. Medicina bem feita é diagnóstico. Se você faz um bom diagnóstico, você tem um bom tratamento. As devolutivas eram praticamente o tratamento, né? Vamos dizer assim. Eu entender o diagnóstico que estava acontecendo e já me dando o substrato para a tomada de decisões em relação ao tratamento. Essas devolutivas foram essenciais. Também, eu acredito que para as pessoas foi terapêutico, no sentido da pessoa em si, ela também se entender dentro desse diagnóstico e do contexto que eles estavam dentro da empresa. Também foi muito importante na devolutiva a presença do Daniel Mendonça. A devolutiva não foi feita apenas para o Dr. Márcio. O Daniel esteve presente o tempo todo. E a visão complementar dele, nesse papel especial de participante e um consultor experiente simultaneamente, foi muito importante para tornar as conclusões e as percepções que as devolutivas ofereceram ao Dr. Márcio ainda mais ricas. Ao longo das devolutivas, o que a gente pôde perceber de enriquecimento do processo
foi esta conectividade das frentes de negócio sob a marca, sob a identidade Nakanishi. O que de fato nós deveríamos nos concentrar em termos de futuro? As organizações, elas refletem a nossa imagem e semelhança. A sua organização hoje, ela está operando no melhor ponto que ela poderia estar? Na ocasião que a gente estava vivendo, até uma certa angústia, como empresário, como uma pessoa que estava vendo os empreendimentos, foi interessante isso. O diagnóstico foi eu lembro até hoje, né, uma foto do Márcio e os empreendimentos que eu estava ao redor dele. Então, eram 4 empreendimentos, e aí essa imagem foi extremamente importante para a tomada de decisões futuras. Aquilo que eu deveria continuar e aquilo que eu deveria encerrar um ciclo. Então, nesse ponto, foi crucial para a tomada de decisão, agora como empresário, ter essa visão do micro ao macro, vamos dizer assim. Do micro foi cada indivíduo nessa consultoria e o macro foi essa imagem final, vamos dizer assim, um diagnóstico final que eu vi e falei, nossa, é assim. Quando chegamos à conclusão do que de fato era o negócio a ser explorado e não todos os negócios. E que pessoas que estavam ali naquele momento, né, de toda aquela avaliação, de fato, previstas para se somar a este futuro com essa frente mais concentrada, e outras que talvez fizeram bem a sua parte no histórico, mas que daquele momento em diante talvez seguiriam seus caminhos nas outras frentes, mas não naquela fundamental para o prosseguimento do planejamento estratégico. Depois dessa etapa diagnóstica, a gente seguiu para a etapa da integração da equipe e a construção da imagem inspiradora de futuro. A integração da equipe aconteceu em 2 etapas. O ápice foi o encontro presencial no Sítio Pinheiros. Nós nos encontramos no conjunto da organização por inteiro, funcionários do nível operacional, tático, estratégico, o seu principal líder, o Dr. Márcio Nakanishi, como o grande promotor desta filosofia, da cultura dos valores da Nakanishi. A relação com os participantes, ela foi muito rica e ela foi muito facilitada pelo patrocínio dado pelo Dr. Márcio Nakanishi desde o primeiro momento. Nós tivemos reuniões com toda a equipe, reuniões de abertura para o projeto, em que o Dr. Márcio pôde não só nos apresentar enquanto os consultores que estariam conduzindo o trabalho, mas pôde principalmente deixar clara a importância daquele trabalho, daquele processo para o futuro da clínica e para o trabalho de todos, para o futuro de todos enquanto equipe. Do ponto de vista da pandemia, foi até um fator que otimizou o tempo e a reunião das pessoas pelo Zoom, né? A gente teve um encontro que eu chamo de preparo, e esse preparo foi todo baseado na antroposofia. É claro que não foi todo o trabalho biográfico de cada um, mas a biografia dessa pessoa relacionada ao empreendimento, à empresa. Poder projetar-se para dentro de uma imagem inspiradora e ser uma ferramenta, né, de encaixe, de somar de fato. Essa experiência também foi fundamental. Primeiro pela própria imagem inspiradora de futuro. Transformou-se num grande pilar para tudo que a gente começa a pensar em termos de construção, planos de ação, o que medir de resultado desse plano de ação, com quem contar, aonde de fato nós queremos chegar parcialmente. Desde a inscrição, com cada um com o seu crachá, depois a abertura, né, uma cerimônia de abertura com uma leitura de uma oração, e aí a partir daí a gente fez um primeiro momento que foi o passado, um resgate do passado. Depois tivemos um almoço muito agradável. Depois desse almoço foi um momento do presente, a gente viver o presente e deixar, analisando o passado, o que deve ficar e o que deve seguir, o que deve ser encerrado. Momento do diagnóstico do presente, né? Misturando um pouco com o passado, da linha do tempo da empresa. Então, cada um colaborando com seus post-its e colocando num grande mural. Construir uma imagem inspiradora de futuro não significa que o futuro será aquilo que a gente imaginou.
Essa imagem, ela nos ajudará hoje a fazer escolhas conscientes de que caminhos nós poderemos trilhar para a nossa realização pessoal, profissional, para a nossa liderança, para as nossas organizações. E cada um começou a desenhar. Eu me coloco aqui, outro me coloca ali, o outro está fora do desenho também, né? Mas estava tudo bem. Né? Eu vou ficar nesse local aqui, na capela. Né? E aí a Lemniscata, os desenhos se arranjando, e a imagem inspiradora de futuro foi concretizada. A imagem inspiradora não sai mais da mente das pessoas, não sai mais da mente da nossa consultoria. E aí quando terminou aquela imagem, tirou a foto daquela imagem, todo mundo ia ao redor daquela imagem, parecia que eram todos que tinham construído aquela imagem. Então isso me chamou muita atenção, muita atenção. Foi uma vivência muito profunda, eu achei incrível. Fugiu de mim, passou a ser a entidade, naquela ocasião, na Caniche, que fez aquele desenho. O trabalho biográfico organizacional, né, desenhado e aplicado nesse desafio trazido pelo Dr. Márcio Nakanishi, né, na pergunta original lá no início, ele acabou atingindo e oferecendo uma oportunidade muito rica para qualquer organização que quer trazer um olhar diferenciado sobre as pessoas, os grupos, e sobre esse ser que é a própria organização. E ali dentro tem processos, sistemas, pessoas, tem valores físico-financeiros envolvidos, clientela, concorrentes, tem uma série de coisas envolvidas dentro de uma imagem em si, que ela te prende, ela te garante uma direção. Isso é uma verdadeira visão. E aí, ao término de tudo isso, essa imagem inspiradora de futuro, eu até estava conversando com a Patrícia, minha esposa, ela falou assim: Márcio, isso aí não é mais uma imagem sua, é a imagem da entidade Nakanishi. É muito comum você enxergar uma organização a partir da estrutura física, os prédios, as instalações, né, as realizações que ela precisa colocar no mundo. E, em certa medida, quando você traz outras pessoas, você está unindo destinos. E muitas vezes a gente não percebe isso no dia a dia. Então, essa abordagem, que tem um caráter filosófico, ela me ajuda a explicar o momento em que uma organização percebe, né, que ela, para dar um passo seguinte, para ela continuar avançando, ela precisa olhar para ela. Essa imagem inspiradora do futuro, ela foi o pilar para o planejamento estratégico operacional. Então hoje o trabalho biográfico organizacional combina de uma maneira muito poderosa tanto os elementos da metodologia biográfica quanto os princípios da consultoria organizacional de base antroposófica, enriquecendo muito esse olhar e esse processo de reconhecimento, de entendimento de quem a organização é hoje e como ela pode caminhar em direção ao futuro desejado. E hoje esse trabalho que nós estamos desenvolvendo está dentro da Humanecer, que é uma iniciativa do Carlos Vilela. Eu sou parceiro do Carlos nesse processo e o trabalho biográfico não existiria se não fosse exatamente o impulso do Carlos Vilhena com a biografia humana. Nós já estamos, na verdade, nos próximos passos. A gente está com a equipe da Caniche desenvolvendo um planejamento estratégico justamente com base em tudo que veio desse resgate antroposófico. De forma prática, nós estamos desenvolvendo planos de ação para atingirmos metas parciais que irão constituir os grandes objetivos estratégicos desta organização. O meu desejo, e eu acho que eu compartilho isso com o Olinto Abadia, é de levarmos essa oportunidade de desenvolvimento organizacional que o trabalho biográfico organizacional oferece para todas as organizações. A gente acredita que esse impulso de ir para o mundo é a nossa expressão para tornar as empresas, as organizações um lugar melhor para as pessoas trabalharem, produzirem, viverem e, consequentemente, gerar um impacto para o mercado e para a sociedade. Ele pode ser aplicado em organizações de qualquer porte. Ele pode ser aplicado para toda a organização ou para setores ou áreas de uma mesma organização.
ele pode ser aplicado dentro de um grupo, de uma equipe dentro de uma área. Ou seja, ele é muito flexível e adaptável às necessidades de cada cliente no momento em que o cliente está. Eu acredito que eu amadureci durante esse processo, poder assisti-los nessa atuação tão genuína e, claro, me fez melhorar até em outros contextos técnicos. Por exemplo, eu passei a ter uma capacidade de sintetização de ideias, às vezes traduzidas em diagramas, graças à qualidade do que eles demonstraram ao longo desse trabalho. E não termina por aqui, né? A gente continua com a antroposofia dentro do conceito e da consultoria, junto com a consultoria estratégica e a consultoria jurídica.